Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Voltamos. Salve. Voltamos. Salve. Voltamos. Olha lá, olha o John Lennon. Olha o John Lennon. Olha o Milito lá, o separador. Milito e o café. Intercept Brasil. Luiz UFC. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, Pânico no Ar. Hoje é 8 de novembro, hoje é o Dia Feliz, uma data que é comemorada em vários lugares do mundo. Então, tudo que eu quero nesse programa de hoje é a paz. Mentira. Que seja um programa feliz. Não quero tretas, não quero brigas por causa de cadeiras, brigas entre convidados. Vamos manter a compostura e o elan, correto? Mas, Senna, eu quero que você dê a posição oficial do programa. Boa, carta aberta. Carta aberta. Do Senna, vai. Sem gracinha. Olha a responsa. Sem gracinha. É que o Pânico tem a história de mostrar o mundo que nós temos um programa conceituado na história da radiodifusão brasileira. Perfeito. E nós queremos sempre trazer opiniões sem dizer que lado nós estamos, mas deixar uma ideia para vocês refletirem fora do ambiente midiático. Que parola, Senna! Olha, nem o Felipe Moura escreveu. Nem Felipe Moura Brasil escreveria isso. O que mais? Parabéns. Segunda parte agora. As desculpas dos espanhol, ouvintes. vai. E desculpa a todos os ouvintes, internautas Pede a desculpa e em espanhol, críticos. vai. Espanhol pro jornal Vai. O País. Isso, Saímos na mídia eu sei mundial. que- Em inglês agora, Vai. para o New York. Em inglês. This people of broadcasting of the world que in this program Pânico is very important for culture of Brazil. Aê! Aí está. Aí. Querido, não, hebraico não. Hebraico não precisa. Salom. Muito obrigado, Seninha. Belas palavras. E eu queria dizer o seguinte. Tem gente aqui que não assume o BO. Tem gente aqui que tem cargo de diretor. Eu não vou falar nomes. Não, imagina. Eu não vou falar nomes. Que primeiro eu não sou o X9. Tá. Eu jamais seria um X9. X9. Não sou X9 nunca. Se mobilizou pra cá. Tem gente que tem cargos de diretor. Isso. Tem salário de diretor. Paga na emissora. Tem secretária. Tem uma equipe formada. Staff. Porém, na hora de sair, quem que sai lá como escroto, como mascarado, Catraca livre. como o Jimmy Einstein descendo homofóbico, Misógino. misógino. Quem sai? Eu tô Você, ouvindo, claro. eu tô aqui, tá? Quem sai? O velho. É O óbvio. velho. velho O da velho van. é louco. É óbvio. O velho não sei o quê. Machista. Mas eu não vou trair o movimento, certo? Não vou trair o programa. Então eu nem vou falar quem é essa pessoa, porque na hora de sair... Eu tô aqui, eu tô sai ouvindo. como a oprimida, a Sim. produtora, coitadinha dela. Defendeu o Glenn, né? Ela era toda direitona, agora ela ficou de culpa esquerda. do velho. O velho é louco, o velho é Assume diretor. seus BO, você Eu não bate no assumo, peito? Eu assumo meus BO. Então. Mas eu não falo, não dou nomes e nem me vitimizo. Porque aí Mas é quem que fácil. tá se vitimizando? Aí Vamos é lá. fácil. Não, ninguém tá se vitimizando. Eu sou escrotíssimo nesse programa. Eu sou o pior apresentador. Eu tive a ideia dos caras, eu botei os caras, eu fiz tudo eu.
Botei os caras, fiz armadilha, praticamente um canalha, um bandido. Eu liberei o Lula, eu fui lá, fiquei no ouvido do Gilmar, muda o voto, velho, muda o voto, Vamos porra. esclarecer, Soltei então. o Lula. Vamos lá. Soltei A gente o Lula. sempre faz debate nesse programa. Soltei, e seguindo o sempre quadro. os convidados Não, são deixa- colocados deixa. lado a lado. Eu quero saber o Se seguinte. aconteceu o que aconteceu ontem, que culpa eu tenho nessa história? Quem dirige este programa? Eu. Faltou tato, Paulinho. Quem dirige esse programa? Foi embora, foi fazer tato do quê? comprinhas. Faltou sensibilidade. Onde faltou tá? O mundo sensibilidade. tá indo. Ah, o velho, a culpa é do velho. Ficou Alguém triste. imaginava que ia acontecer o que aconteceu? Lógico. Mas- Então não vem colocar na minha Mas- conta, não. Colocamos vários desafetos, um do lado do outro aqui, porque somos um programa aberto ao diálogo. Agora, se as pessoas estão destemperadas, meu amor, não põe na minha conta, não, que eu não tenho absolutamente nada Quem tá destemperado? com isso. Mas na hora de sair o escrotão foi o velho. O e velho. meu O velho não salário? levantou. E, aliás, Esse velho não safado ficou não aqui, ó. levanta. ficou 12 se minutos mexeu. parado. Falou que ficou 12 minutos. Não tem condição. Graças a Não Deus, tem Emilinho condição. voltou da Espanha, tava aqui pra separar. É. E outra, Hora o meu salário certa. não é tão grande igual o seu, acho que a gente tem que ver melhor tá isso bom. daí. Tá bom, eu sei, eu E sei. o Marinho bem. bombadinho não conseguiu nem É. segurar o Glenn. pô. Bombadinho Vai pegou tomar no pé. Pera lá banho. um pouquinho, pera lá, pera lá. Muito bem. O soco dele pegou? O soco eu dele falar. pegou. A pergunta é essa. A pauta não, Aliás, a pauta amor, não, só a posso pauta fazer não. um PS, eu sei que você não vai gostar, mas Deixa eu eu falar vou uma fazer coisa. do mesmo jeito. A Ontem pauta- uma mulher escreveu sobre eu você falar uma lá no coisa. UOL falando que você é machista. Eita. Machista é o caralho, tá? Então, Opa, assim, opa, Não, eu trabalho aqui, eu sou mulher, eu trabalho com você, Emílio- gosto muito de você e você não é machista porra nenhuma. Então, essa Tá mulher... bom, volta lá. Ah, mas eu essa aí. sou Deixa eu sim. falar. Ela tem toda a razão, Sou Emílio. Essa mulher que Misógino escreveu também. sobre Marina. você, ela tá muito errada, porque se você fosse machista, algo do programa gênero, nunca eu foi não- machista. eu não Nunca. trabalharia Ó, aqui pega a com vassoura e tantos limpa ali homens. pra gente, Não, Marina. não vou fazer isso. Nunca. Então esse é o meu recado pra pessoa que Nunca. escreveu Não tem nada a ver mal uma do coisa com a Emílio. outra. Inclusive, eu queria agradecer, porque ela saiu em minha defesa, eu não a conheço, mas achei muito gentil, porque... sim, pra meu defender filho. As amiguinhas da producer. Não. A produtora, A coitadinha. produtora. Diretora! Nem jornalista outra? ela é do UOL. E outra, Eu não sei de onde ela é. Vale- É. mas Marina, Dá nome, não ela. é uma coisa, o que é certo, o que não é. bem, Então, mas o Emílio, não eu coloque na defendo o conta das Emílio. mulheres, principalmente na minha, porque eu não tenho nada a ver que as duas pessoas estavam destemperadas Olha lá, e saíram puxou na o Você Não, fez porrada. isqueirinho. É isso. Você falou, Glenn, pra render, você Puxou tem que o pilhar BO. o cara. Paulinha, Falou. eu quero dizer que Cada esse um- programa não é machista. Ô, Marina, mas isso é subjetivo, cada um entende da forma como quer. E se a bem. gente erra, cabe a gente pedir desculpa e mudar o rumo das coisas. Mas o Emílio Ou errou? não? O Glenn nos classificou Não. como um programa de Onde extrema Emílio? direita, você viu isso? O Glenn, não, o Glenn saiu feliz daqui. eu saiu. desci com O o pior Glenn. é isso. O pior é Saí isso. com o Saiu. Glenn, saiu feliz, falou que foi o melhor, foi o melhor dia da minha vida. feliz. Levei ele no Claro que táxi. foi. Todo serelepe pimpão. Eu levei ele no táxi, mas isso ninguém fala. Por quê? Saltitante. Porque é muito mais importante que a gente mantenha o mistério. Ah, sim. O mistério das coisas. Inclusive ontem Como o só Sammy fala um viajou segundinho. Calma, tá com no leve. roteiro. Como são as coisas? Não tem O mistério. roteiro. Dá uma Vamos olhada seguir no o roteirão. roteirinho. Roteirão Vamos do seguir o vovô. roteirinho para que a gente não se prejudique olhadinha no mais. roteiro. Certo, Paulinha? É bom você se atentar ao roteiro. Você gosta, né? Eu amo você, Nossa, Emílio. eu sei que você me ama. É lógico, né? É claro que você me ama. bem. Você saiu de coitadinha. Ai, coitadinha. Ai, a vítima. Ai, a vítima. Ai, o Emílio. Gente, não tem vítima Ai, o Emílio. nenhuma. O Emílio A foi gente, o Emílio a gente não tem nada a ver com isso. O programa, opressor. inclusive, viu, Sâmia? O programa não tem nada a ver com isso. O programa, que inclusive você já participou várias vezes, que você não achava uma aberração Sâmia, quando bom. você vinha, entendeu? Não tem nada a ver com isso. A gente, as atitudes pessoais, cada um responde pelas suas atitudes, meu amor. Ô, Paulinha, essa gente Entendeu? tem a tendência de socializar a E culpa. assim, gente, vamos Ninguém tá parar fica de querer querendo achar queimar culpado. cultura no Socializam a Twitter. culpa. Não, Socializam. Sabe? eu Mas é assumo direita, meus né? B.O. Então vamos lá. Então a gente tem bola de cristal e sabia o que ia acontecer. Não. E aí fez Não, a não cilada, vem não. fez a Não emboscada. vem não, agora assume por os BO. favor. Muito bem, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Muito bem. Ontem, olha, pra mim não foi surpresa. Pra mim não foi surpresa. Pra quem ouve a Jovem Pan também não é surpresa. José Maria Trindade. Olha, Joseph. José Maria Trindade já falou isso há um ano atrás, que os caras do Supremo iam virar. Ou seja, o Brasil voltou a ser o que era. O país da roubalheira, banânia.
o país da badernagem, o país dos bandidos. E é assim que a gente gosta e é assim que vai ser. Eu queria agora falar com Alborguete. Por favor, Emílio. É uma imitação de Alborguete meio mix. Sim, é um netinho de Paula com Alborguete. Não é, porque você precisa assistir o Alborguete. É só As pessoas só assistem. Antigo. As pessoas só assistem o meme, acham que eu fico igual um retardado só gritando, mas eu tinha um programa de jornalista. Eu quero saber o seguinte, Alborguete, e essa história? O que acontece é o seguinte, Emílio. Todos que estão ali foram colocados pelo maior bandido da história desse país, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E é o seguinte, eles falam assim, não, porque a gente não tem que soltar, porque a gente tem que fazer isso. O objetivo era soltar o maior bandido que a reserva moral, Sérgio Moro, sacrificou a sua vida para prendê-lo. E tem gente que defende isso. Vão sair mais de 4 bandidos, 4.000 bandidos que vão sair depois dessa decisão desse STF, que é uma vergonha, é um tapa na cara do brasileiro. Eles rasgam a Constituição brasileira, eles são um bando de canalhas. O Exército Vermelho, Emílio, eles vão estar na rua, Emílio, pelo amor de Deus. E o povo tem que fazer alguma coisa. E se não gostou, pula no meu peito. Muito nervoso, né? Muito nervoso. Não dá pra ficar normal, pô. Muito bem. Seguindo o quadro, nós temos aqui o nosso querido Ciro. É lógico. Que tem a treta do Fusquinha, mas depois de ontem... Depois de ontem, o programa perdeu totalmente a graça. Logicamente. Difícil atingir esse momento. Mas, Cirão... Os baluartes da baderna do Pânico da Rádio. Exatamente. E aí, Cirão? Olha só, você não vai fazer abertura não, né? Não, eu quero saber a opinião do Paulo Guedes, porque afinal de contas... Pera lá. Afinal de contas, faça-me o favor. O Paulo Guedes está fazendo as contas públicas, que é um plano novo, que é o Plano Mais Brasil. São 3 PECs, é um monte de PEC do Pacto Federativo, da PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. Aliás, Paulinha, poderíamos trazer alguém aqui para destrinchar isso pra gente, que a gente não entende muito bem essas coisas. Falar das PEC do Paulo Guedes. Mas eu logo já te adianto, que pois não, Ciro. Faz mais parte dessa agenda turbocapitalista vil, querendo obliterar o povo machucado, desacorçoado, humilhado do nosso Brasil. Ora, Paulo Guedes, faça-me um favor. Vir pra cima de mim com esse monte de PEC. Ora, PEC na minha e balança, rapaz. Isso é o plano menos Brasil que você tá propondo aí. Repare bem, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Porque eu digo que o Guedes é ruim. É que ele adota essa ideologia mofada, carcomida e putrefata de neoliberalismo que nos é vendida como ciência boa. E não funcionou em nenhum lugar do planeta Terra, em nenhum momento da história. Isso aí não é emenda, é um monte de remenda para desmontar a Constituição Cidadã de 88, sem a participação popular, obliterando, dilacerando os direitos do nosso povo sofrido. Então, Emílio, isso aí é mais... E o Fusca? Olha só, e sobre o Fusca, vocês vão me procurar o que fazer. Bando de moleque aí, os baluartes da baderna depois daquele vexame aqui ontem. Sei lá onde que é que tem Fusca, ô Samidana. De Fusca eu só gosto é do capô. Muito bem. Nada mais, nada menos. Então para de me encher o saco. Muito bem, Zuzu. Tudo bem? Zuzu, você sumiu ontem também. Sumi nada, tava lá. Eu separei e juntei a briga pra render. Eu fiz as duas, né? Eu falei assim, vai, para. Tava rindo. Que isso? Jamais. Emílio, olha que curioso. Você estava rindo. Estava mesmo. Não, assim, eu levantei, o mais corajoso foi o seu filho e o mais cagão foi você. Porque eu fiquei decepcionado com um cara que tá sentado vendo a briga. Pô, Mas ele não tem pra onde ir. Não tem condição, cara. Pulasse a Aí mesa. você vai falar, Fez preciso alguma virar coisa. música. Bom, não tem condição. O Emílio fala assim, não tem condição. Vai, porra, fiquei chateado que você O cara não vai pular a levantou. mesa, ele vai pular a mesa. Como é que ele vai pular a mesa? Imagina São dois velhinhos, você e o tá. Augusto Nunes. Daí, dá o choporose no Daniel cara. Zuckerman. Fala. Entenda a situação. Porra, parece que vocês não são humanos, bicho. Não Parece que é meu. um bando de robôs que tudo é previsível. Tô aqui, eu fazendo
Olá, tudo bem? Roteiro. Fiz uma puta média, olá. Jornalista. Isso aqui, prêmio Pulitzer aqui, maravilhoso. Teve no filme Citizen4, ganhou o prêmio Oscar, prêmio Pulitzer, fantástico. Um jornalista de primeira categoria, um jornalista que também é um advogado constitucionalista americano do Intercept Brasil. Uma salva de palmas para ele. Prêmio embaixo do braço. Temos aqui Glenn Green. Puta introdução. Temos aqui também maravilhoso nosso colega aqui, Augusto Nunes. Ele cheio de prêmio, né? Tá Sim. Prêmio Comunix, Comunix. vários prêmios Comunix. Aí do nada, Não. do nada começa, eu falei, meu, os prêmios, cadê os prêmios? O cara congelou, Cena. porra. Eu acho que a gente tinha que ter batido não. nos dois. Mas você criou um clima beligerante, Emílio. Eu Você falou fui eu. assim, nós não vamos falar nada. antes Fica com falou vocês. que era Mas, pra gente Emílio, ficar só pra quieto. registrar uma Respeita coisa, a extremamente curiosa, depois desse Daniel, fato, segue o texto, não pode Samidana, Segue aí. que Samidana. não veio hoje porque ele tá fazendo um evento em Angra dos Reis. Exatamente. Olha que Ele curioso. estava... Quem nova que cantora. Sami encontrou no Encontrou voo? não, talvez estivessem Olá. juntos. Opa! Será que foi algo do Samidana que está com chavo com Ciro Segundo Gomes? Franklin Roosevelt, na política não tem Na coincidência. política não existe Não existe. coincidência. Estranho, essa é uma foto do Sami, quem tá escutando a rádio, dentro do mesmo voo Temos para o um Rio de espião. Janeiro. Mesma E olha, fileira. na mesma Olha a fileira, feição. na mesma cadeira E vou dizer do uma que coisa. que o... Nós temos aquele cara que analisa o... Metaforando, né? Isso, Isso. metaforando. Eu gostaria de saber, esse sorrisinho de Samidana, o que significa? Será que eles fumaram? Ah, não né? sei. Então, ô Emílio, por falar em rolê aleatório, eu queria fazer um registro aqui que ontem eu tava no evento, né? É. E as assessoras do Felipe Tito, o clássico Felipe Tito, lá da Granja, que é dono de várias Felipe empresas. é amigo nosso. Amigo do Emilinho, dos rolês. Cara, ele simplesmente, o que aconteceu? Um motorista de aplicativo brigou com as empresárias do Felipe Tito e saiu na mão, deu um soco na cara dela. Então, assim, só tem treta agora, né? Você tá vendo que tá um clima bem tranquilo, né? Muito bem. Então nós... É isso. Eu ia chamar notícia. Não, Posso chamar notícia? Não, chamou a notícia. Chamou. Tudo bem, mas hoje sabe quem a gente vai ter de convidado aqui? Léo Dias. Não mais. Não tem mais. Se arregou. Cancelamos o Léo Dias. Por quê? Porque muita fofoca, ele não tava passando bem. É uma fofoca do próprio Léo, né? Eu tô fazendo agora. Segundo a Paulinha, Agora a gente rende passou bloco. com o motorista lá, mas ele tava numa rave. Tá com acabou não diarreia. podendo. Não, E- sério, Paulinho? O que aconteceu? Cadê? Fofoca Deixa eu do ver. Léo Dias. Me passaram um trote, cara. Um trote? Me passaram um trote de madrugada. Os caras são chatos pra caramba. A gente já passa o seu número pro Nico. Do quê? O trote era o seguinte, né? Eu até parecido, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Vocês querem ver o trote que me passaram? Manda lá. 1h da manhã. Ó, que vida de corno. Cadê? Ó. Fala, Emílio, boa noite, tudo bem? Emílio, é o seguinte, amanhã no Pânico, eu queria te fazer uma pergunta. Desculpa a voz, um pouco resfriado. Meu amor, eu queria levar um amigo meu. Eu queria ver com vocês, ou com a Paulinha, não sei com quem eu falo, se eu posso levar esse amigo meu, tá bom? Vou aguardar aqui a sua resposta. Tchau, tchau, querido, até amanhã. É uma imitação do Léo Dias. Imitação do Léo Dias. E Não bem tem ruim, o Léo por Dias, sinal. Paulinha? E agora? Vamos falar o quê? Vamos falar A decisão lá do STF. do Lula? Sim. Quem vai falar? Roberto Liviano. Quem é Roberto Liviano? Hã? Não, passa aí, eu não tenho aqui na pauta. Então, vamos falar também Desculpa, sobre viu, gente? essa decisão do STF de revogar a prisão em Aberração. segunda instância. E hoje o convidado é o Roberto Liviano, no último bloco, mas agora no primeiro. E a hashtag é Paz nos Estádios. Vamos pro Robert, Emílio, pra te ajudar? Não, querido. Tá aqui. Só dando a deixa. Porque o Se Emílio você tá precisar, vendo- o Robert de o Emílio hoje tá mudando meio- o roteiro ele tá aqui. é o perdido. Gabriel Maldener. Tudo bem, Gabriel? Sou eu. E aí, como é que tá? O roteiro Tudo bem, tem querido? 45 páginas Obrigado no por ter roteiro. vindo Tem que aqui. numerar a página do E roteiro. o Flávio Célio, que é de Brasólia, Emílio. Tudo bem? Vocês gostaram? Acompanharam o que aconteceu no programa Pânico? Hoje foi o melhor dia pra vir de Robert, cara. Foi, né? Mas um dia mais Não. tranquilo. Se você tivesse no meio, você apanhava. É verdade. Vai lá, Emilhão. Terceira deixa. Ô, Paulinha, o que aconteceu com o Léo Dias? Acorda, Emílio. Não, eu tô preocupado, pô. O Léo. O Le- Sentiu bem. Ah, ele não tá bem? Não. Caiu. Anitta. Sério?
Tá, mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Não, não é, porque... Tá tudo bem, é um jornalista, problema tá ao de vivo. saúde. É. Não, exatamente. Sim. Exatamente, mas tá aqui na pauta. É. Vai Bem, é um brigar problema agora, de colega? saúde que aconteceu agora e aí ele não vai Tá poder escrito comparecer. na pauta convidado. Porque a gente não tem controle mas sobre convidados Quando também. acontece agora, não tem como mudar Agora a pauta. não, já Pode faz ser algum Clima horrível, né? Não, foi agora, faz Agora. 3 minutos. Que horas, Paim? O Paim Que que foi horas, lá. Paim? O Paim tava na festa com o Léo. Estava na festa? Não, ele acabou de avisar pra... Quer dizer, ele parou de fazer contato com a, Agora. com a produtora. Não, agora. Ficou offline. Foi agora. 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 Acabou de acontecer? Você entendeu? Acabou de Foi agora. acontecer. Acabou de acontecer. Ele tava conversando com a nossa produtora e parou. Caiu o sinal do Caiu Léo. o sinal do Léo. Agora ou faz 19 minutos que começou o programa? Foi agora. Não, faz... Não. Estava-se na expectativa dele. Tá vendo como O você é? taxista A tá gente tem esperando culpa lá. que ele passou mal? Não tem. tem Então, há 19 minutos atrás, ele falou que ele tomou um tombo na casa dele, que não estava se sentindo bem, que não poderia vir. A gente estava tentando reverter. O motorista está na porta da casa dele e agora, há 3 minutos atrás, ele avisou que não vem. Tá. Acabou? Entendemos. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Então foi há 19 entendeu? minutos Há atrás. 19. Poderia ter avisado. Eita. Colocado uma placa ali, ó. Sim, eu não Léo não vem. Hoje Relato não veio. duvidoso, Assim, cara. né? Aí o Delari quer Não sentar tem aqui, nenhuma fazer rede social pra ele se reportagem. comunicar. É Aí difícil. fica Não assim. tem nada. A comunicação já é difícil pra caramba. Não tem nenhuma rede social que ele possa entrar em Não contato. pode mandar Claro. um áudio. É, claro, é difícil. Então não teremos o Léo Dias hoje e a presença será do Roberto Liviano, que é É um pé no saco. promotor de justiça. Promotor de justiça. Já esteve aqui conosco. É isso? Instituto Não Aceita Corrupção. Instituto? Não aceito corrupção. O Roberto é um corrupção. procurador de justiça em São Paulo e presidente do Instituto. Eu Não tô aceito eu tô corrupção. completamente- É, Porque ele ia ser por último, ele ia ser o último bloco. Aqui, ó. Ah, Tá aqui, ó. Tá vendo? Que ele é procurador de justiça. Entendi. É, tá confuso aqui, mas tudo bem. É, ué, Então- tá mais confuso que o Léo Dias, cabeça do Léo Dias. Não, eu sei, tá bem confuso, mas faz parte Faz da vida. parte, a confusão, ué, o cara- Claro. claro. Então que é hoje ruim não não ter teremos o uma Léo briga. Dias, mas nós vamos falar sobre a treta ontem, a votação do STF. Vamos tentar dar uma destrinchada, porque todo mundo tá falando, vai todo Lula mundo... vai ser solto? Vai todo mundo pra rua, os bandidos vão ser soltos, tal. A gente não sabe isso e nós vamos trazer um especialista aqui para dar uma destrinchada pra gente entender melhor toda essa história. Certo? Então os Roberts aqui estão, o nosso querido Gabriel Garcia Maldaner, de Campinas, empresário. Careca, É Pequeno isso? empresário e sósia do Thiago Abravanel. Ó, Careca parece o senhor Barriga pujante. também. Também. E o Flávio Célio Pinto, de Brasólia. 2 empresários. Você tem o quê? Eu tenho uma empresa que eu de produtos mineiros, eu sou mineiro, que eu levo Boa. Queijo. É lá de Minas. doces, Vinha o da canastra. queijinho, aqueles queijos. Não trouxe nenhum queijo pra meia nós, hein? cura. Puta, meia cura de Minas. Provoleta, Espetacular. Mas aqueles artesanais, não trouxe nenhum, né? Não trouxe nada, os caras não puta trazem. cara, Quer divulgar a Tá empresa deles e não traz nem o queijinho pra gente. Ele é amigo do cara do pão. Aqui que a Paulinha vai abrir um restaurante Cara do pão, agora. vai abrir um restaurante. Você quer um queijinho, né? Queijinho, A pão, faz delicatessen, uma padona. delicatessen Krausch. Você quer um queijinho, né? Malandrinho. Ela quer. Couch Restaurant. E aí você vende o queijo, vai vendendo na... Ou é uma empresa... É uma empresa que eu trago e também tem uma empresa de representação comercial que eu trabalho na área de licitação pública lá em Brasília, que eu represento as indústrias do sul do Brasil. Entendi. Mas não tem nada, não tem selo da Anvisa, né? Lógico que Os queijos- Os puta queijo Puta, zoado. vem Eu tinha um mofado. que vendia, ele vinha de carro, muito legal, mas Cheirava o queijo muito gasolina. bom. Mas é um queijo meio... é o melhor. Meio Mas eu tenho- duvidoso. É bem duvidoso. É, aquele. mas era é uma bom pra delícia. cacete, É uma pô. delícia. Um abraço pra Minas Gerais, sempre ouvindo Pânico. Obrigado a presença de vocês. Obrigado, Boa mano. sorte pra vocês. Obrigado. E vamos começar o programa hoje. Andiamo. E vai Vamos, ser um né? programa Paz nos estádios, essa é a Com nós- hashtag. com o nosso querido... Oi, tudo bem, vó? Lógico, nós vamos contextualizar a aberração que foi produzida ontem pelo nosso plenário. Não poderia ser diferente, afinal de contas, somos um bloco muito democrático aberto ao diálogo. O senhor gostou a Vossa Excelência gostou da decisão? Evidentemente que sim.
O senhor acha que foi uma apenas decisão soberana, constitucional, digamos assim, ou foi algo político? Eu acho que foi um pouco assodada e temporã. A verdade é essa. Então, nós vamos ouvir dos especialistas. Isso era uma vergonha. Obrigado, Respeito ao Marquinho. contraditório. Uma vergonha. Pô, Marquinho, que E ampla É uma defesa. vergonha. Steph é uma vergonha, claro. Você, e eu posso dizer você, faço questão de quebrar toda essa liturgia que não é nem um pouco acachapante e puxante e tal. Vamos trazer o professor Vila, Paulinha? O mestre. Bora. Professor Vila. Vila Olha a cara nesse dela. momento. Professor Vila e Haddad é o próximo que a gente vai fazer aqui. Meio. Quero ver se você, Márcia. Depois a culpa é minha, né? Não trabalha. Aí depois a culpa é minha, né? Ah, Tá tá. na agenda. Próxima Depois a culpa é minha. Tá na agenda. Vai trazer pauta assim. Ó, Marinho essa- e Cajuru. Não. É bom. Olha só. Boa essa. Está na agenda. Boa essa. Agora a gente pensa Essa em é pauta boa, assim. boa, bela. Está na Porra. agenda. O senhor não Professor trabalha. Vila e Haddad. E o Haddad, Haddad, você fica falando mal da gente, só que aqui você o fica Haddad dando. falou? Falou mal pra cacete. Falou do não jornalismo. trabalha, da não Jovem trabalha, Pan, é por falou isso. mal de você. Ó, Haddad, você, quando vem aqui, você abraça a gente. André, Só que você é Jaiminho. muito machão na rede social. Esquerdista Muito é bem. fogo. Jaiminho. Vamos. Agora brigar com o Haddad também. Agora você vai Não, quebrar todo mundo. Deixa eu falar. Deixa eu O falar. Haddad, fiquei triste Deixa com o o Haddad. cara, deixa o o cara. Haddad veio andar de bike aqui. Mas na não Jovem trabalha. Repare bem, ele vai vir pra prefeito ano que vem e vai querer a benção de vocês aí. Então fica com o olho aberto. É, ele que vem aqui, mas Muito não bem. trabalha. Vamos trabalhar ou não? Vamos sim. Ao pessoal do Nós sim podcast, trabalhamos, ele não trabalha. agradeceu. O pessoal Agradeceu. do Japão, da Austrália. E de todo Marte mundo tá também. agradecendo. viu? Agradecendo o quê? É que parece que deu uma arrumadinha lá. Não sei qual arrumadinha que foi, porque eu não escuto podcast. Muito bem. Ai. Então nós vamos começar o programa de hoje, que é o Pânico, não é cena? Acho que já deu, né? Vamos pegar uns ares positivos, porque essa sexta-feira precisa. Vai. Você acha, Subiu o hino aí. Eu acho, Positivo, por quê? ó. Porque a gente tem que mostrar pro pessoal que a gente tem que mostrar que somos uns cara que quer ser, tipo, inspiração pra muitas pessoas que querem ter um sol positivo. Boa, sei. Sol Senna. positivo. Sol para todos. Ô, Senna, É isso subiu aí, o hino de Seninha. saideira aí que você tava subiando na Disney. hino? O hino, ele tá treinando o hino no assobio, vai Não lá. é que não tava... Vai lá, Sérgio. não tava falando no... Vai. meio... Eu não sei ainda fazer Não, isso. Tá, deixa que Boa, travou o Seninha. HD aí. vai. Vamos Vamos ainda, trabalhar vamos trabalhar, hoje. porque hoje O tem que muita você coisa. achou da decisão do Supremo? Aí eu tenho que pensar com cautela, porque essa coisa é muito complexa. É isso aí, Senna. É isso aí. Isso é verdade. Fica em cima do muro bem gostoso, né, Seninha? Senna queria bater Então, no daqui a Glenn. pouquinho a gente bate o papo aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E o nosso convidado de hoje, vamos falar sobre a votação no STF ontem, no Supremo. E ele vai dar uma destrinchada pra gente, vai falar de uma maneira mais simples aqui, para que a gente possa entender, porque ele já esteve aqui no Pânico mais uma vez, procurador de justiça em São Paulo e presidente do Instituto Não Aceite Corrupção, Roberto Liviano, está aqui com a gente. Fala aí, meu querido Roberto, tudo bem? Não muito bem, Emílio. Você sabe que hoje eu vou dizer uma coisa pra você. Eu procuro levar minha vida e ter o pensamento de que as coisas que a gente não pode controlar, a gente não consegue controlar e a gente tem que tocar a vida pra frente, mesmo com essas coisas. Mas é um dia que eu tô muito triste e muito chateado. Hoje seria um dia que a gente não devia nem trabalhar, sabia? Porque vergonha, né? Um tapa na cara, é um 7-1. É um 7-1 que os caras fizeram lá. Quem tá feliz é advogado, né? Os advogados estão ganhando dinheiro, como não? Hoje estão tudo felizes lá. Olha, se é que você pode extrair alguma coisa positiva disso, justamente esse sentimento. As pessoas estão acompanhando essa agenda, estão preocupadas com o tema da impunidade, estão se sentindo amarguradas, frustradas, decepcionadas. E a decepção é um sentimento pesado, ruim, difícil, mas nós temos que encontrar forças, como você falou. Nós somos de resiliência, né? Não podemos baixar a cabeça, né? O Supremo Tribunal Federal, dentro do universo das suas prerrogativas, os ministros interpretaram a lei e entenderam que você não pode prender antes do 4º grau. É bom destacar que esse tipo de entendimento não existe no mundo, né? E esse tipo de entendimento, ele não existiu no Brasil desde o Código de Processo Penal em 41 até 2009. 70 anos
prendendo as pessoas depois da sentença ou da confirmação no tribunal. Em 2009, o ministro escolhido por Lula, Eros Grau... No mensalão. No meio do mensalão, quando pela primeira vez na história você pegou os poderosos, construiu essa interpretação, que valeu por 7 anos. Em 2016, se restabeleceu aquela lógica dos 70 anos, que vale no mundo todo. Então nós estamos, a meu ver, com todo respeito aos ministros, eles interpretam a lei como magistrados, mas nós estamos retrocedendo. Interpretar a lei não é ser frio e distante da realidade. Quando alguém examina uma lei, tem que olhar também, Emílio, a meu ver, Marina e todos, quais as consequências dessa maneira de interpretar a lei. Se eu sou promotor e chega um pedido de falência de uma empresa, isso vai representar desemprego de 40 mil colaboradores. Eu acho que eu não posso simplesmente olhar a frieza literal da lei. Preciso verificar, das hipóteses interpretativas, qual delas é mais adequada à nossa realidade. Tenho que me preocupar com a função social, econômica da empresa. A justiça é uma adequação. Claro, você tem que ter bom senso. Justiça é, antes de mais nada, razoabilidade e bom senso. E aqui não é Liechtenstein, aqui não é Noruega, não é Dinamarca, é Brasil, país da impunidade. Então, se você examina os votos dos 5 ministros que ficaram vencidos, como, por exemplo, o voto do Alexandre de Moraes, o voto do Barroso, existe toda uma demonstração categórica, direta, muito bem estruturada, no sentido de dizer, é perfeitamente compatível com o nosso ordenamento esse entendimento de prender. Essa história de dizer, não, que estaria se violando a Constituição, não tem nada de violar. Balela. Não tem nada. A Constituição não proíbe a prisão após condenação em segundo grau. Aliás... Não está escrito nada na Constituição? Sobre isso não, a Constituição fala de presunção de inocência, ela não fala sobre prisão. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, a quem eu respeito, é ministro do Supremo, mas ele escreveu um livro de doutrina, e escreve no livro, né? A presunção de inocência é perfeitamente compatível com a prisão após condenação em segundo grau. E ele se posicionou desta forma 3 anos atrás. A Constituição não mudou, as leis não mudaram. Né? É difícil entender a mudança de posicionamento se o Supremo tem a obrigação de oferecer à sociedade segurança jurídica. Como que você vive sem segurança? Não dá para viver numa montanha-russa, né? Em que você, uma hora está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. As pessoas não conseguem viver dessa maneira. E como o Supremo é a última instância de julgamento, tem que oferecer aos cidadãos essa interpretação segura. 3 anos atrás se entendeu assim, durante 70 anos se entendeu assim. Qual é a lógica de mudar? O que mudou de lá para cá? Porra, puta clima horroroso que você deixou aqui no estúdio. Não é clima horroroso. Uma coisa não é clima horrorosa. Já é um apocalipse. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta. É triste. A gente, óbvio, pelo país, a gente tava... Aconteceu a mesma coisa aqui na Itália, não tem como negar. O Lula vai ser solto? Você acha que isso daí vai acontecer mesmo? Claro que Acredito que o Lula vai ser solto. O Lula, o Zé Dirceu. Segundo o levantamento do CNJ, quase 5 mil prisioneiros têm o direito de pedir a soltura. O que vai acontecer na prática? É um botão que se aperta e sai os 5 mil? Não. Cada caso vai ser examinado individualmente pela justiça. E, teoricamente, cabe a prisão preventiva. Só que prender preventivamente é diferente de prender para cumprir a pena. Perfeito. Quando a pessoa está na cadeia para cumprir a pena, ela tem aquele tempo de pena, ela começou a cumprir. Prisão preventiva é uma prisão de cautela, é uma prisão processual. E ela só cabe para garantir a ordem pública e a aplicação da lei. Então são situações excepcionais. Não pode sair por aí prendendo preventivamente. Eu não sou advogado, mas os crimes que o Lula já cometeu, ele vai ter que pagar. Então ele vai ser... Eu queria entender como é que funciona isso, né? Veja, vai ter que pagar sim, mas segundo a lógica do que o Supremo entendeu ontem, só depois que o último recurso for julgado. E quando Pois é, qual é o problema, Marina? Pode levar 15 anos. Putz. E aí a justiça do Brasil é lenta pra cacete. De amargura, de frustração, de fracasso. Doutor, desliga o microfone. Então quer dizer, no Brasil
cadeia continua e vai ser sempre Crime para compensa. pobre. O crime Vai ser compensa. sempre para peixe pequeno, para Colarinho pobre, branco vai ficar. para o cara normal. Os poderosos conseguiram se livrar dessa. Graças ao Supremo. Mas ainda tem o Agora Senado. tem o Senado, né? Tem o Senado, mas se você pegar a grande maioria dos deputados, o que a maioria dos deputados quer lá? Quer roubar, Professor? quer pegar a grana, quer ficar ileso perante a justiça e ter o poder. Eles pensam diferente da gente. Mesmo o Supremo, eles acham que a gente é cidadão de segunda linha. É isso aí. É a minha opinião. O que o Senado pode fazer agora? Veja, Pode fazer uma lei. Nós temos aí os 3 poderes que são independentes. Você tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Exato. O Judiciário interpretou a lei, decidiu da maneira como decidiu ontem. O Congresso Nacional pode rever a Constituição, pode rever as leis, né? E veja, o poder deve ser exercido em nome do povo, pelo povo e para o povo. Então, cabe ao Senado e à Câmara respeitar a vontade do povo de que esse tema seja examinado. Amanhã haverá uma manifestação, A manifestação aqui na Paulista, do- do Vem Pra Rua. A partir amanhã não, é amanhã, a É, partir dia das 9. 16 horas. Amanhã é sábado? Amanhã, sábado, dia Que é 9. Dia 9, que é do daquele- Carvalhosa. que O veio Carvalhosa. O Carvalhosa vai participar. Isso, Eu ele vai fui participar. convidado, também participarei. A partir das 16 horas haverá essa manifestação defendendo a prisão após condenação em segunda instância. E outra coisa, também eles organizaram um mapa, né? O endereço é segundainstância.com.br. E esse mapa vai monitorar a posição dos congressistas. Como é que eles se posicionam em relação a isso, né? Então, a questão é a seguinte: tragédia, catástrofe, apocalipse. Não, nós precisamos levantar a cabeça. E agora, qual é o nosso trabalho? Trabalhar o Congresso Nacional. Eles têm que mudar as regras do jogo para que a gente não fique estigmatizado como o país do 7-1. Né? No caso, De ele levar- teria que mudar a lei, é Tem isso? que mudar a Constituição e tem PEC. que mudar a lei. PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Sim. Algumas pessoas dizem que há uma cláusula pétrea, que isso não é mutável. O próprio ministro Toffoli, quando se pronunciou sobre o julgamento ontem, falou não, o Congresso pode rever isto. Inclusive, na Constituição, não se proíbe a prisão após condenação em segundo grau. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, até a decisão se tornar definitiva. Ela não fala sobre prisão, ela fala sobre culpabilidade, sobre trânsito em julgado. Portanto, ao meu ver, é possível mudar isso. A França, liberdade, igualdade, fraternidade, como é que se faz lá? Primeiro grau, sentença, prisão. Estados Unidos, prisão. Alemanha. Quer dizer, no mundo todo, nas democracias organizadas e sólidas, depois de primeiro grau, segundo grau, você leva à prisão. Você não pode estabelecer a impunidade como um direito. Não faz sentido, né? As pessoas têm o direito à defesa. E mais uma coisa importante, Emílio, as pessoas não atentam para isso e o sistema funciona assim. Como é que se chama o sistema nesse aspecto? É o sistema de duplo grau de jurisdição. Por que tem esse nome? Porque em primeiro e segundo grau são examinadas as provas e os fatos. Sim. É proibido, depois do segundo grau, voltar a examinar provas e fatos. Tem súmula do Supremo e do STJ proibindo esse reexame. Então, se você esgota esse exame em primeiro e segundo grau, a partir do segundo grau tem que começar a cumprir a pena. Professor, aproveitando essa deixa então, vamos dar nome aos bois aqui, porque, como você bem mencionou, o STF já chegou a dar fé ao entendimento de que prisão após segunda instância não fere a presunção de inocência. O que mudou no arranjo atual para eles reexaminarem essa questão e cometerem esse escárnio com nós brasileiros ontem, que eles achincalharam com a nossa cara ontem? E o que mudou no arranjo atual? Por que isso foi reexaminado e produziu um resultado tão teratológico, palavra do dia, para pegar um termo jurídico aí, monstruoso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E que ninguém tem a resposta. Quem tem interesse? Pois é, o casuísmo. Né? Então, mas é não um casuísmo interpretativo. O Supremo tem que dar segurança jurídica. Não é aceitável que as decisões elas venham dessa maneira, sem motivo nenhum. Veja, não mudou nada, a lei é a mesma, a Constituição é a mesma. Isso é uma coisa problemática. Como é que a sociedade vai interpretar isso? Ah, isso aí é por causa das pessoas que estão sendo
julgadas? Presumo que sim, não? A imagem que simboliza a justiça é de Têmis e ela tem os olhos vendados. Por quê? Para não ver quem ela está julgando. Exatamente. Né? Então, se você casuisticamente rever posicionamentos, é ruim para a sociedade, e a sociedade se sente insegura e desprotegida. E traída. E traída pela justiça. Pois é. Porque você não tem mais a quem recorrer. Se a justiça ela age do jeito que ela quer, então tudo pode. Emílio, eu vou aproveitar esse teu gancho e quero trazer uma outra questão para esse debate aqui. Debate que de vez em quando volta e eu acho o momento oportuno para falar sobre isso. Mudança de forma de escolha de ministros do Supremo. Sim. Instituir mandato para os ministros do Supremo. O ministro é escolhido politicamente, é uma canetada do jeito escolhido. Que é o presidente que escolhe. Indica, aí tem a sabatina no Senado e depois ele nomeia. Então, né? ele não deveria escolher, deveria ser... Não, né? eu acho que deveria envolver mais instituições nesta escolha. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu penso que nós devemos instituir mandato para os ministros do Supremo. Na Alemanha, por exemplo, é 10 anos. Cumpre mandato e aí você tem alternância no poder. Acho que isso seria saudável, né? Os ministros, eles não podem se sentir exercitando o poder sem qualquer limite, sem qualquer controle, né? Eu acho que uma outra medida interessante também seria a existência de uma corregedoria do Supremo. Quem que vai ser o corregedor? Um dos ministros. Mas pelo menos você tem um controle. Eu não estou dizendo que deva haver controle sobre o mérito das decisões, não é isso. Estou falando que o Supremo ele precisa avançar, precisamos repensar isso. A forma de escolha, o mandato, instituir uma corregedoria. As sabatinas, elas são pro forma. Muitos dos ministros, eles ficam ali na sabatina, muitos elogios, muitos salamaleques, teatro. Isso é ruim, né? Isso é um espaço da representação da sociedade, precisa ser ocupado de maneira séria, vigorosa, né? As questões fundamentais inerentes ao cargo precisam ser indagadas ao ministro. E, se for o caso, o nome rejeitado. É do jogo. Nos Estados Unidos é comum alguém indicado a ministro da Suprema Corte ser rejeitado. Né? Agora me fala uma coisa, ô Roberto. Doutor, Vossa Excelência. Você, não. Você apenas não. Roberto. Preste bem atenção. Professor, mestre. Preste atenção no aposto que você vai empregar. Desculpa, ministro. Roberto, fala uma coisa aqui pra gente. A gente vê que o Supremo é o cara que manda, é a Série A, A da Justiça. É a Série A da Justiça, é o VAR. Vamos pegar, é o VAR do mundo, né? O VAR do mundo é o Supremo. E o VAR tá sujeito a erros. É os veinhos e tal que a gente vê. Por que tanta coisa vai pro Supremo? Por exemplo, companhia aérea teve aqui no aeroporto, a companhia aérea teve não sei o quê, o Supremo está decidindo. Quando nos outros países a gente não vê muito isso, é só coisas realmente importantes. Por que acontece isso aqui no Brasil? Muito bem colocado. São modelos de constitucionalismo, né? Você tem países em que a Constituição ela dura séculos. Você tem países em que a atribuição da Suprema Corte ela é muito delimitada. No Brasil, ela é muito ampla, né? Quando você tem qualquer situação em que há uma violação à Constituição, existem canais para que o tema seja levado ao Supremo. E existem os embargos dos embargos, recursos dos recursos. Um ex-presidente da Associação dos Magistrados me contou que passou pelas mãos dele um processo em que houve 94 recursos, né? Então, tem havido algum aperfeiçoamento, nós instituímos aqui o que se chama de repercussão geral, que pretende afunilar isso e diminuir o nível de intervenção, essa amplitude tão grande para que o Supremo se concentre em certos assuntos. Mas o nosso modelo é o modelo em que o Supremo é chamado para discutir questões da maior importância, como essa, né? E questões que não são tão importantes. Inclusive, pegando gancho nessa questão, você tem o problema do foro privilegiado. Quando foi criado lá atrás, você não tinha esse bando de gente acusada de corrupção, né? Então você vê, quando houve o processo do mensalão, o Supremo parou para se dedicar apenas àquele caso. Como é que ele exerce os outros papéis se ele está dedicado a uma única questão, né?
Então, por isso que eu defendo o fim do foro privilegiado. Né? Você tem que deixar os processos em primeiro grau. E eu defendo o fim do foro para todos, inclusive para promotores. Fim do foro para juízes. Quando você joga esses casos para o Supremo, você abarrota o Supremo. Projeto Supremo em Números da Fundação Getúlio Vargas, 2011 a 2016, entraram no Supremo 424 casos. Sabe quantos por cento resultou em condenação? 0,74%. Porque se você sobrecarrega, o Supremo deixa de ter condições de cumprir o seu papel de guardião da Constituição, de examinar as grandes questões. Fica muito zoado, né? Fica muito zoado. Bom, mas isso Se perde no varejo. Eu vou fazer um break agora, se vocês me permitirem. O Roberto Liviano está aqui com a gente. Ele está falando que vai ter uma manifestação amanhã, Sábado às sábado 16 às horas. 4 da tarde. Paulista com Pamplona. Ah, e tem aqui também, eu estava vendo aqui o... Você é do quê? Do que é o Instituto Não Aceito Corrupção? O Instituto Não Aceito Corrupção é uma ONG que trabalha com pesquisa, políticas públicas, educação anticorrupção e mobilização da sociedade. Né? O Instituto vai fazer 5 anos no mês de julho do ano que vem. Inclusive agora, no dia 25, Emílio, nós estamos lançando a nossa segunda obra, A Corrupção na História do Brasil, né? Em que nós subdividimos o nosso período histórico em 15 capítulos, falando um pouco sobre o que ocorria em matéria de fraude e corrupção desde a colonização. Por exemplo, período militar. Tem gente que diz que não havia corrupção. O professor Zé Álvaro Moisés escreveu esse capítulo e nos conta que, na verdade, o poder era usado para encobrir a corrupção. Né? Então, dia 25, todos os ouvintes do Pânico estão convidados, as inscrições. Vamos ter um seminário e vamos ter o lançamento do livro Não Aceito Corrupção.org.br. Vai ser no Mackenzie, aqui em São Paulo. Ó, aqui tem os caras que vão votar lá, né? Vai ser a votação no Senado, que vai ser na... Quando vai ser? Quando o Senado vai votar a segunda instância? Não está marcado. Ah, não está marcado. Não. Então, há uma discussão. Tá na gaveta. Que passa por várias instâncias. Tá na gaveta. Mas é lógico, né, Emílio? É lógico. Eu posso fazer uma pergunta? Mas acaba de ser divulgada uma declaração do deputado Rodrigo Maia dizendo que ele vai permitir que avance a discussão na Câmara. Então, vai permitir. Então, aqui, ó. 37, hein, galera? Aqui, ó. Um estado de graça. Aqui Vai é o seguinte, na Câmara tem a posição dos deputados aqui, você que votou no deputado e no senador, 114 a favor e 66 contra. A prisão em segunda instância. E no Senado, 43 a favor, 7 contra. E na Câmara precisa de 308 votos necessários e no Senado, 49 votos necessários. Sim. Então entra lá porque tem o nome dos deputados, dos senadores e tal, e você pode ver em quem você votou. Você está falando do mapa, né? Estou falando do mapa. Mapa segunda instância. Segundainstância.com.br. Isso, né? segundainstância.com.br, você entra lá e tem esse mapa que os caras estão fazendo. Eu vou pro break rapidinho, né, Senna? Ficando atento pra poder Ela tá triste. Não, é que eu tô pensando como que vou ter que acompanhar e ficar atento pros meus representantes pra poder ver se não acontece nada de errado. Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan. Boa, John. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre nesse programa, está aqui Roberto Liviano. O Roberto, ele é procurador de justiça em São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, que está apoiando também a manifestação que vai acontecer sábado agora. Em São Paulo, na Paulista. Na Paulista aqui, que vai ser uma manifestação, porque a chance agora é a votação no Congresso e na Câmara de uma lei que vai colocar os caras em cana na segunda instância. Que o Supremo derrubou ontem, sabe-se lá por quê. Se o Bolsonaro fez acordo com o Toffoli, se os caras querem se proteger ou não. A gente não sabe o que está acontecendo aí nessa história. E nós, como réis mortais, como eles nos consideram pessoas de segunda categoria, eu, você, afegões médios, que aqui estamos debatendo, querendo que o país vá para frente, nós só temos duas chances. A primeira é votar. E a segunda é sair na rua, bradar e pedir alguma coisa. Fora essas duas, a gente não tem nenhuma chance. Reivindicar. A gente precisa exercer a cidadania, né? Isso é uma questão que vem crescendo no país a partir daquelas jornadas de junho de 2013. E amanhã é uma boa oportunidade
para as pessoas dizerem que são contra a impunidade, que querem que a lei valha, que a lei seja cumprida. Aliás, eu quero convidar os ouvintes, estão nos acompanhando também no YouTube, a seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção. Nós temos uma página no Face, Instituto Não Aceito Corrupção, e também no Instagram, @Não Aceito Corrupção. E lá nós disponibilizamos muitas informações, textos, análises sobre essa questão da corrupção. Agora, de fato, o Instituto, Emílio, tem uma posição muito clara defendendo a prisão após condenação em segundo grau. A nosso ver, essa é a melhor interpretação, que é sintonizada com aquilo que a sociedade precisa para enfrentar o crime, enfrentar a corrupção. Nós precisamos consolidar esse entendimento. O mundo pensa dessa maneira. Hoje esse é um problema internacional. Você vê, cada vez mais se fortalece essa união contra o crime. Por exemplo, você tem o GAFI, que analisa o fluxo financeiro internacional para verificar lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de pessoas. Nós precisamos nos unir para combater esse tipo de crime. E isso que aconteceu ontem é um capítulo triste, ruim. É uma batalha perdida, mas nós não podemos nos entregar e acreditar que esta guerra está perdida. Tem capítulos pela frente. As pessoas precisam exigir um posicionamento firme do Congresso, do próprio Supremo. No ano que vem haverá um novo ministro. Em 2022 haverá um segundo novo ministro, né? E essas questões podem voltar à discussão. Se estão voltando agora, daqui 1 ou 2 anos, elas podem ser submetidas. E não podemos nos esquecer que o placar foi 6-5. Né? Não foi 7-4, não foi 11-0, foi 6-5. Né? Quase. Pois é. Sempre assim. Mas tava no grupo do Foi WhatsApp. 7-1. Foi. Queria fazer uma pergunta para você. Professor Vila? Roberto, você disse que vai ter uma manifestação amanhã. Eu queria saber quais outros movimentos, se algum outro movimento comprou essa manifestação ou somente o seu? Não, veja. Essa manifestação de amanhã não é do Instituto Não Aceito Corrupção, é do Vem Pra Rua. Eu fui convidado a ir lá falar a respeito do tema, irei, né? E eu penso que a partir do que foi decidido ontem, isso vai se adensar. Imagino que em função disso haverá uma presença importante das pessoas amanhã, né? E nada impede que haja outros. E também é interessante destacar que não é só em São Paulo. As manifestações amanhã serão em todo o país. É nacional, né? Então, eu penso que esse é o momento da sociedade exigir, reivindicar, aliás, corrigindo uma informação que eu dei, você me perguntou, existe uma possibilidade, Emílio, na próxima terça-feira, CCJ do Senado, discutir isso. Não está confirmado ainda, mas é possível que na próxima terça, a senadora Simone Tebet sinalizou que pode haver uma discussão. Só que como é semana de feriado, né, não há certeza. Agora, um dado importante, interessante aqui em relação a tudo isso. Antes do julgamento de ontem, houve uma carta entregue por mais de 40 senadores ao presidente Toffoli. Significa que mais da metade do Senado se posicionou pela prisão após condenação em segundo grau. Isso tem relevância, né? Isso significa que há um universo de senadores preocupados, firmes, alinhados em relação a isso. Ô, né? Robertão, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Não, porque o negócio fica ideológico também. Você acha que do outro lado, quem é de esquerda comemora essa decisão? Você acha que isso daí ou tá polarizado, ou mesmo polarizado, eu falo, cara, não, é corrupção e todo mundo acha isso um absurdo. Olha, comemora sim, porque todos nós sabemos que se construiu esta agenda política, né? Lula tem expectativa de ser solto, provavelmente será solto. Quando? Né? Nos próximos dias, talvez hoje, né? Isso vai depender da maneira como seus advogados vão trabalhar e da própria Não, mas todo mundo já entrou lá. da justiça. Todo mundo está Zé pedindo. Dirceu, Todo mundo Ela está não precisa pedindo. ser publicada e não é sujeita a embargo de declaração? Vai depender da interpretação que a juíza vai dar. Como foi uma decisão tomada pela Suprema Corte de conhecimento geral, se ela quiser, ela pode determinar o cumprimento dessa decisão e mandar soltar imediatamente. Hoje mesmo. Ah, um puta absurdo, né, meu? E o Jairzão da massa? E o Jair Jair? vou aproveitar, deixa. O Jair. Vou aproveitar, deixa aqui. E o Cabral também vai pra rua? Vai todo mundo pra rua? Não. Você tem que examinar a situação Caso de a cada caso. um deles.
Entendeu? Depende do Cabral, advogado. não, depende da situação processual de cada um. Né? O que se decidiu ontem é que as pessoas não são obrigadas, não podem ser presas antes de terminar todos os recursos. Cabral tem 100 anos de condenações. Né? E acredito que já haja condenações definitivas. Né? Então, a situação de cada um tem que ser vista individualmente. O que se decidiu é que, para cumprir pena, tem que esgotar todos os meandros. Isso não muda, por exemplo, a lei da ficha limpa. Lula não pode ser candidato. Lula é ficha suja. Basta a condenação confirmada em 2º grau para você ter o ficha suja. Então ele continua sendo ficha suja. Essa decisão não transforma o Lula em ficha limpa. Ele pode pedir a soltura para aguardar em liberdade os recursos que faltam. Mas ele não deixa de ser ficha suja. Então, mas não é isso também. Porque o que a gente vê, o meu querido Roberto, é a injustiça. Porque se você for pensar bem, o Brasil é um país feito para roubar. Todos esses caras aí que roubaram, Odebrecht, o cara do boi lá, tá tudo solto e rico. E rico, a empresa do cara, pô, o cara vai devolver bilhões, o cara tá lá rico, milionário. Isso é que vai deixando a gente... É revoltante. Isso é revoltante, porque você fala, porra, é só eu que tenho que me ferrar, eu tenho que pagar as coisas, eu tenho que fazer tudo direitinho, né? Chega um DARF, você fala, pô, vamos pagar o DARF, tem que pagar esse negócio aqui e tal. E isso nunca vai mudar. É a sensação de que aqueles que têm muito dinheiro para contratar os melhores advogados, exatamente, eles conseguem escapar pelo vão da impunidade. Agora, tem uma questão super importante decorrente disso, não está se falando tanto, e me preocupa muito. Por que tanta gente foi processada e condenada na Lava Jato? Porque houve colaborações premiadas. Por que as pessoas colaboraram? Medo das penas altas. Sim, diminui a pena. E percepção de que o sistema funcionava. Então as pessoas ajudaram porque a resolução do caso era rápida. Pra tirar da reta, pra não assinar o BO. Pois é, e agora, diante dessa perspectiva que pode levar 12 ou 15 anos, o que vai acontecer? Vai fechar a torneira. As pessoas não vão mais colaborar. Colaborar por quê? Né? Se o processo vai demorar, se vai prescrever... Por que eu vou ter essa colaboração com a justiça se eu posso ter o meu caso prescrito e ficar impune, né? Então essa é uma outra consequência grave dessa decisão. Nós temos tido muitas colaborações premiadas e diante dessa decisão há um risco grave de que o grau de colaboração diminua. Sem colaboração, você não pega a turma do andar de cima. Exatamente o que aconteceu na Itália. É a mesma história. Infelizmente. O professor Cavalhosa veio aqui e falou, Emílio, sabe o que os caras estão fazendo? Institucionalizando a roubalheira, ficar isento de pena. Eles estão fazendo isso com leis. Eles vão criar lei para eles se livrarem. É uma 3 semanas atrás... É um absurdo, né, 3 semanas atrás, o Congresso aprovou e o presidente sancionou uma nova lei dos partidos que permite... Paga o advogado. Não só isso. Permite usar o dinheiro do fundo partidário para compra de iate, helicóptero, Rolls Royce e avião de luxo, com dinheiro público. Não tinha nem que ter fundo partidário. Fundo... O Bolsonaro? Bolsonaro sancionou. Porra, Bolsonaro. É isso que eu queria saber do Bolsonaro. Sério? Posso fazer a pergunta então, aproveitando a deixa aqui? Tá brincando, você tá de zoeira. Tem uma deixa do Bolsonaro, como o Bolsonaro. Bolsonaro? Sem Bolsonaro, vamos falar a verdade aqui. Não, pera aí, Bolsonaro. Sem Bolsonaro. Tá louco? Você não me avisou que o Bolsonaro ia estar aqui. Você não falou, não reclamou lá, falou do Lula pra cacete, agora regou? Agora tá comprando... Então vou fazer com a minha voz, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, vamos fazer com a minha voz aqui. Pode fazer, Bolsonaro. Prezado professor Liviano, satisfação tá aqui contigo, tá ok? Olha só, no tocante ao meu retrospecto como candidato, foi em março de 2018, durante a campanha, que eu, de forma muito contundente, com muito vigor, defendia a prisão após segunda instância. Inclusive com muitos bons argumentos, como você pode verificar em vários vídeos que estão sendo trazidos à tona aí. Acontece que agora eu pareço que estou começando a ensaiar uma postura de isentão, que é o que estão acusando todos os meus detratores hoje em dia. Afinal de contas, eu simplesmente não dou um pio sobre o assunto. E não adianta vir com desculpa furada de que eu não posso interferir em outros poderes,
Afinal de contas, eu cansei de criticar e meter o bedelho durante a articulação da Previdência, criticar o Poder Legislativo, as operações e a forma que o Dr. Rodrigo Maia conduziu a articulação. E o fato é que, fora essa interferência direta na reforma da Previdência, eu ainda fiz movimentos muito claros e contundentes para privilegiar os policiais federais, como você pode bem lembrar. E não esquecemos do tweet do meu estimado Carluxo, meu pitbull, que está lá na Barra da Tijuca, pronto para o ataque sempre. Olha só, ele fez na minha conta do Twitter, que ele bem controla, um tweet dizendo que eu era a favor da prisão após condenação em segunda instância, e eu mandei apagar depois essa porra aí para não complicar todo o acordão aí que tá em curso com o Gilmar Mendes, com o Toffoli, que eu me encontrei com ambos os dois recentemente. O que tá em jogo aí? Por que eu mandei deletar esse tweet? Por que eu tô com essa postura aí um pouco vacilante? Tô vacilando nessa história aí, deletando essas porra aí, não sendo contundente, como eu era na época de candidato. Tem explicação ou não tem? Pois é, o Brasil tá perplexo com tudo isso. Você mesmo que deve responder, né? Parece que você está na dúvida em relação a esses temas todos, e o Brasil exige coerência, né? Quem chega ao poder enfatizando uma agenda de combate à corrupção, deve demonstrar isso por atitudes concretas, né? Por exemplo, vetando a íntegra da lei de abuso de autoridade, não se metendo na escolha da direção da Polícia Federal, que é um assunto mais afeta ao ministro da Justiça, né? E esse tema de agora é um assunto de importância capital para o país. O país esperava que o líder sinalizasse. Ou claramente, se posicionasse, claro, né, cara? Contra a impunidade. Tem a relação do filho dele também? Você acha que isso aí? Os caras falam muito, né? Que ele não quer tocar nesse assunto também por causa do... Tá sendo investigado, o Carluxo. Não, Flávio, desculpa. Pois é, essas relações envolvendo uma família que está no poder, elas são muito complicadas, né? Esse é um fator que dificulta o exercício desta função. E é necessário que um líder escolhido por um país para governá-lo saiba diferenciar as coisas. Até porque nós temos um princípio na Constituição, que é o princípio da impessoalidade, né? Impessoalidade significa exercer o poder para o bem comum, né? E não permitir que a gestão do país seja levada pela cultura do compadrio, pelo benefício aos filhos, por interesses obscuros. Isso não é admissível dentro da nossa realidade. É necessário que haja firmeza, tomada de posição firme contra a impunidade. Você veja, eu acabei de dar um exemplo em que ele sancionou essa nova lei dos partidos, permitindo que se use dinheiro do fundo partidário para comprar iate, helicóptero, para gastar indefinidamente com advogados e contadores, né? E é bom lembrar que fundo partidário é dinheiro que não foi investido em saúde, educação, saneamento, moradia e segurança. Nem fundo partidário deveria ter. Roberto, vou fazer uma pergunta filosófica para você agora, se você me permitir, nesse momento do programa, que a gente tá triste pra cacete com essa história. Que a gente tá em pânico, né? Não é que tá em pânico, a gente tá... se sentiu meio traído, sei lá o quê. Verdade. O que... Porque a gente se sente... A gente votou no Lula... O povo ficou traído. Foi mais uma traição, porque o Lula todo mundo gostava, que é o primeiro... Lembra lá quando ele ganhou? Porra, o torneiro mecânico, os caras chegaram lá, depois veio a Lava Jato, depois veio Mensalão. O mensalão lá, os veinhos lá, o veinho que tinha dor nas costas lá, como é que ele Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, lá aquela cadeira, não sei o quê. Ali começou o negócio, depois veio o Moro, a Lava Jato. Quando a gente viu aquilo lá, que todo mundo viu, que qualquer contrato público tinha jabá. Qualquer coisa de prefeitura, de estado, de não sei o quê. Preiteira. Aí veio aquele negócio, agora parece que os caras estão se articulando para roubalheira virar lei. Lei para eles, não para nós. Por que a gente se ilude tanto? E qual é o nosso compromisso e o compromisso desses caras com o país? Qual é o nosso... Que compromisso que a gente tem com o Brasil? Se sempre a gente é iludido, sempre é enganado, sempre toma um 7-1. Emílio, a gente sempre vai acreditar na utopia. A gente sempre vai ter o sonho de que virão tempos melhores, que virão situações melhores,
e teremos uma evolução, né? Mas, lamentavelmente, ao longo do tempo, nós temos sofrido muitas decepções, né? O que nós precisamos? Nós precisamos cada vez mais evoluir, ter consciência de escolhas bem feitas em relação àqueles que nos representam. Mesmo tendo consciência, existe um grande risco de você escolher alguém que depois te atraiçoa, né? Depois cai a máscara. Então, o fato de ter consciência e fazer escolhas responsáveis não te garante, né, que você vai ter uma situação melhor e positiva. No entanto, você diminui o risco, né? Você se envolve na prática política, na cidadania e participa da vida do país. As pessoas não lembram, Emílio, em quem votaram na última eleição. Se você fizer uma pesquisa, passam os anos, essa situação continua. Não se sabe em quem votou para vereador, não se sabe quem votou para deputado estadual. Como é que você fiscaliza alguém que você não lembra quem é, né? Fica difícil a plenitude, porque você está falando do chefe do executivo, né? E a gente tem que lembrar que o poder, ele é tripartido. O legislativo tem uma importância muito grande. Você vê agora, nossa esperança é que o Congresso reveja. Quem são as pessoas que integram o Congresso? Pessoas que nós escolhemos. Sim. Tem pessoas que estão ali há 8 ou 10 mandatos seguidos. Ué, o Brasil não é uma república? República não é alternância no poder? Eu sou favorável, máximo 2 mandatos. Depois do 2, arejamento, alternância. Então é necessário que nós trabalhemos permanentemente para que o grau de consciência das decisões seja cada vez maior, fortalecer as instituições de controle para elas cumprirem o seu papel, diminuindo as oportunidades para as práticas corruptas. A corrupção vai acabar? Nunca. Ela sempre vai existir. Na Dinamarca tem, na Noruega tem, no Canadá tem. A questão é como se lida com isso lá, né? Como se lida lá, como se lida aqui, né? Nós não podemos permitir que você veja essa situação dominando em todas as cenas, né? O poder é exercido de costas para a sociedade. O Latino Barômetro, que examina números políticos, sociais e econômicos da América Latina, no último informe, segundo os brasileiros, 93% daqueles que detêm o poder usam-no em alto benefício. Sim. Só 7% usam o poder para o bem comum. Então, mas a gente vê aí agora, por exemplo, quando nessa última eleição, que teve o negócio da Lava Jato, Lula, tal, que tá vincando, não sei o quê, abriu o poder. O poder tava lá aberto, tinha uma turma que entrou lá. Agora essa turma, como tem o poder, você pode ver, a turma já tá brigando, se estapeando somente para ocupar o poder, para fazer parte dessa turma da elite. Da elite. É muito baixaria, né? Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer um break. Depois do Sérgio break. Moro? Depois do break eu preciso... escusa. Estou sendo fritado. Você tá triste, né, Moro? Estou precisando de algum tempo para conversar com o Moro, professor. Trabalhou tanto, né? Depois do break. O cara trabalhou tanto. Não adiantou nada. Tinha o bonecão dele na Paulista. O que vai fazer com o bonecão do Moro agora? super-herói. E o detalhe do dedinho ali no rosto. Né? Faço break, eu vou precisar de algum tempo. Tinha tudo, a camisa do Brasil. Meus amigos. Vestido de Superman. Sempre eles vão... Moro. Sempre a gente vai tomar uma. Eu te falar, viu? Tava bom demais, amigo. Ó, eu vou fazer o break agora. Vai ter a A verdade é manifestação. maçã. A manifestação aqui, onde o Instituto do nosso Procurador de Justiça, do Roberto Liviano, não aceita corrupção, também vai participar. É sábado. Sábado às 16 horas, Paulista na com Paulista Pamplona. com Pamplona. O Instagram dele é rliviano. rliviano. E tem uma página no Face também, Procurador de Justiça Roberto Liviano. É isso aí, procurador. Eu tenho muito medo da justiça. Você tem cena? Quando chega aquele carimbo. Tem culpa... Nossa, o envelope com carimbo. Hã? Quem não deve não teme, Você amigo. tem medo, Senna? Não, é que tem que Você pensar- tem medo. Não é isso, que eu tenho... Você tem medo. Não posso Que falar vem e fala assim, ó, tem um oficial de justiça. Dá medo. Hein, Seninha? Respeita o homem. Eu sei, eu tô respeitando. Ele assina, você vai em cana. Eu sei, só Na não hora. tô falando que eu não tô nem... Sim, aí você tem que Eu tô- contratar o advogado caro, ó, o doutor Rolo. 500 pau. Eu tô dando Quanto conta aqui. custa no Supremo? fala muita coisa. Daqui a pouquinho nós vamos saber quanto custa no Supremo só pra dar um parecer. Você pode falar ou não?
Eu não tenho Os esses dados, advogados- eu não sou advogado. Não, mas você sabe. Muito dinheiro, né? Você sabe. É 1 milhão, 500 mil, 3 milhões, depende Dinheirinho do tranquilo. freguês, É. da complexidade 1 milhão do caso. só um Depende só um da clientela. Depende do parecer, Depende da clientela. pode ser que sim. Que beleza, hein? Maravilha, hein? Ah. Maravilhoso. Pujante, né? Catapante número, né? É. Por que você acha que os caras não querem que... Porra. É o lobby dos grandes advogados aí. Muito Vamos bem. dar- Eu vou vamos fazer dar um umas break boas. rapidinho. Daqui a pouco a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Meu nome é João Kepler. Sou investidor anjo, escritor e palestrante. Meu trabalho é identificar startups que têm um potencial para se tornarem grandes empresas. Você vai me acompanhar em uma jornada para conhecer ideias e pessoas incríveis, gente engajada em fazer o mundo melhor, empreendedores que poderão receber o investimento para alavancar a sua startup, a sua ideia de negócio. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa, Roberto Liviano, procurador de justiça em São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, está aqui, estamos tendo uma pequena aula aqui de direito. Ele está dando uma destrinchada na votação ontem do STF, onde a prisão segunda instância foi pro saco. Ou seja, agora para o cara rico em cana vai ser como era antigamente. Quádruplo grau de jurisdição. Tem Ou também seja, a tese da ou terceira instância, né? Calma, bebê. Calma. Agora é até chegar no Supremo. Ou seja, se você tem um advogado bom, fez qualquer porcaria, tem o juiz que julga, aí tem o tribunal que vai julgar você, aí depois vai pra Brasília, STJ. no STJ em Brasília, tem mais uma turma que julga, aí vai lá os togados. Pros anjos da casta. 15 anos Aliás, eu vou perguntar um negócio pra você, Liviano. Qual é a treta que o Gilmar Mendes tem com o Ministério Público? Olha, Emílio, foi muito grotesco observar o que ocorreu ontem no julgamento em relação à postura do ministro no que diz respeito ao Ministério Público, né? Ele usou uma frase dizendo: parece que o alcoolismo é um problema de todo o Ministério Público brasileiro. Fecha aspas. Né? Veja, o apartheid foi uma generalização contra os negros. Né? O Holocausto houve uma generalização contra os judeus. Né? Toda vez que você faz juízos de generalização, você vai por um caminho obscuro, terrível, indigno. Né? E não tem direito de se referir a uma instituição respeitada como o Ministério Público, tem 400 anos de história no país, dessa maneira. Esse linguajar, ele não é compatível com o magistrado. O exercício da função do magistrado, ela tem que respeitar certos requisitos, certos elementos de comportamento em que isso não se admite, a forma desrespeitosa, né? E já há manifestações dos organismos que se representam ao Ministério Público, inclusive muitos membros do Ministério Público já se movimentando para processar o ministro por violações à honra, inclusive a gente falando em propor queixa-crime, né? Pela frase dita no julgamento. Isso é inadmissível. E é bom as pessoas lembrarem que o ministro Gilmar Mendes já foi do Ministério Público Federal, né? Já foi advogado-geral da União, né? E está ali na condição de ministro do Supremo, indicado que foi para Fernando Henrique Cardoso, né? E é absolutamente lamentável. O mínimo que ele deveria fazer é hoje vir a público e pedir desculpas e retirar as palavras totalmente descabidas, desrespeitosas, ofensivas, dirigidas ao Ministério Público. Professor. Desrespeitar o Ministério Público é desrespeitar a toda a sociedade. O Ministério Público defende o interesse da sociedade. Professor Liviano, posso fazer uma pergunta Sérgio importante? Moro. Sérgio, a gente tá com você, meu Estamos resilientes aqui, apenas exercendo nossa função. E assim seguimos nessa batuta. O fato é que meu pacote anticrime, que inclusive está tendo uma adesão grande, Brasil afora, vários outdoors espontâneos sendo erguidos no interior do nosso país, está sendo arquivado, fatiado, abafado por esse poder legislativo que não tem nenhum senso cívico de ir adiante e tentar reverter a cultura da impunidade
que está campeando no nosso país. E um dos grandes pontos do nosso pacote é exatamente essa questão da segunda instância. Através dele, caso ele ganhe alguma celeridade na tramitação, há alguma possibilidade de assim revertermos essa situação ou não? Esperamos que sim, né? Esse filme já se viu outras vezes. Em novembro de 2016, enquanto o país chorava a tragédia da equipe da Chapecoense, sim, um projeto de lei que tinha 2.600.000 assinaturas de brasileiros pedindo a melhoria do combate à corrupção, precisamente 29 de novembro, chegou ao Congresso Nacional e durante a noite esse projeto foi esmagado, né? E a gente vê com muita tristeza que, apesar de Brasil afora haver manifestações de apoio ao pacote do ministro Sérgio Moro, no Congresso Nacional você percebe uma obstrução a ele. Não avança, vários itens foram retirados do pacote, como a questão da prisão após condenação em segundo grau, a questão da criminalização do Caixa 2 eleitoral, que havia uma proposta ali para aumentar a punição do Caixa 2. Isso é triste e lamentável. Como lidar com isso? A sociedade tem que abraçar essas iniciativas e exigir do Congresso Nacional que debata e delibere com respeito à sociedade. Se nós esperarmos que as coisas aconteçam pela boa vontade dos membros do Congresso, não ocorrerá. Nós temos que nos apropriar desta agenda e lutar por ela. Houve um pacote que foi construído ao longo de um ano, de maneira muito bem estruturada, pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas. São as novas medidas contra a corrupção. O maior pacote anticorrupção já feito no mundo, né? Esse pacote está lá no Congresso e isso só avançará se a sociedade realmente abraçar isso e exigir. Porque, do ponto de vista do interesse do Congresso, você não percebe disposição. Aliás, como se colocou Mas isso tudo aqui, vai pra gaveta. Isso tudo vai pra gaveta. tem que cobrar, tem que exigir, Eu sei, tem que mas- lembrar que daqui a mas- 4 anos... Mas, ô Roberto, as pessoas têm que trabalhar, tem que pagar luz, água, tem que Sim. fazer... O boletão, Entendeu? amigo. É verdade. Todo dia Tem cai lá, a gente boleto. tem que pagar. Entendeu? Esse aqui é o negócio. É que nem o Carvalhosa falou aqui, que ele falou o negócio do Modesto. fundo partidário. Sim. O que os caras fizeram? Eles já institucionalizaram o jabá. O dinheiro da corrupção, antigamente, o cara fazia o quê? Ah, tem que pedir para o Odebrecht ali, vai tal, vê a Lava Jato. Fala o dinheiro público, o dinheiro nosso, que a gente paga lá DARF, o impostinho, a coisa tal. O cara entra lá e agora distribui a dinheirama para eles tranquilamente. Até tem o Sem próprio explicitar presidente, critérios, né? o próprio, Mas por que não acaba com o fundo próprio partidário? Não pode acabar com esse por fundo lei. partidário? Por lei. Votaram em 4 horas. Sim. Quanto tempo eles Ninguém demoraram? viu, pra de votar? rapidinho. Fala, professor. É rapidinho, isso aí. O fundão Chato. foi votado em 30 segundos. Isso é rapidinho. Aí quando é anticorrupção, eles colocam na gaveta e não solta mais. Muita Isso gente é claro, foi é eleita. claro. Isso é horrível. Isso é criminoso. Isso é criminoso que tá acontecendo nesse país e tal. Posso fazer uma pergunta? Claro, professor. Claro. Queria fazer Claro. uma pergunta pujante pro senhor a respeito dessa manifestação, porque acontece o seguinte. Calma hoje, professor. Daqui a pouco eu já fico Ah, nervoso isso vai já. ficar. Não tá nem- Eu vou nem ficando. vermelho. Vai lá, É professor. um termômetro. O que está acontecendo na América Latina é uma coisa muito estranha. Alguns movimentos de depredação, de violência, do Chile também, um pouco na Bolívia, por conta desses, na Venezuela. Então a Equador. América do Sul, Equador. Então a América do Sul está vivendo um período muito estranho na questão de que alguns falam que é do Foro de São Paulo tal. Eu acredito, porque a esquerda sempre tem um projeto criminoso de poder que o senhor vai sair daqui a pouco da cadeia, o mandante de tudo isso tal. Eu queria, porque algumas pessoas estão com medo dessa manifestação, achando que a esquerda pode fazer alguma coisa igual está fazendo no continente sul-americano inteiro. Então, o que o senhor acha disso? Você acha que alguém pode se aproveitar dessa manifestação para fazer alguma coisa, algum ato político violento? Ou você acredita que não, está tranquilo, está favorável? Olha, amanhã eu não acredito que haja violência, sinceramente. Mas nós precisamos ter sempre bastante atenção, porque essas manifestações, elas não são controláveis de maneira absoluta, né? Mas realmente, como você observou, nós temos tido
movimentos significativos em países como o Chile. Né? Inclusive, não vamos ter a final da Libertadores. Exatamente. Por conta mas disso. Mas isso aqui nós já tivemos aqui há 4 anos atrás. O Chile está atrasado em termos... Até nisso, Em né? termos de manifestação, nós já fizemos isso Não há vai ter 5 anos. Copa. E ó, gente do Chile, não adianta merda nenhuma fazer Não isso. acontece nada. Arriba, Pode arriba. xingar, Tudo- black não, bloc. aqui não adiantou. funciona. Pois é, mas esses movimentos todos, atrasado ou não atrasado, o fato é que as pessoas aqui no nosso continente estão cada vez mais no seu limite em relação a todas essas atitudes dos representantes do poder que não representam a sociedade. Lá o problema é a desigualdade social, as baixas aposentadorias, idosos se suicidando e tantos outros problemas, né? Então é necessário ter os olhos atentos a isso, porque a sociedade está conectada pelas redes sociais, está acompanhando essas agendas. Agora, como você falou bem, as pessoas precisam trabalhar, precisam pagar suas contas. A disposição, a energia, a possibilidade da vigília em praça pública, ela tem limite, né? Exatamente. Agora, existe o poder de pressão da eleição seguinte. O parlamentar, o político, sabe que daqui a 4 anos ele vai ter um encontro com as urnas. Né? Então, mas e a até memória quando- das pessoas cada vez está Então, mas Roberto, até registrando quando, mais isso. Até quando esses caras vão ficar de costa pra gente? Até quando? Porque já trocou governo, já foi pra esquerda, já foi pro Frustração centro, total. Dinheiro já e foi pra corrupção, outro, bonitão, já vai tivemos ser sempre milico, assim. já tivemos milico, olha só, Já vi tivemos esse milico, filme. teve canhota, teve direita, teve centro, teve não sei o quê, e sempre de costa, sempre tratando a gente como, tá lá, dane-se, Bosta. vamos fazer aqui. Mas o que é? O né? poder que corrompe, o dinheiro, o que Não, que é? Vamos lá, respeitando a tripartição dos poderes, sem nenhum arroubo autoritário aqui, mas como é que a gente vai acabar com essa putaria de uma vez por todas? Difícil. É difícil, Muito né? difícil. Muito difícil. Então A vamos gente embora. precisa de consciência, precisa de educação, precisa pressionar, precisa mobilizar, mas o Brasil é um país difícil, né? E quando você vê o triunfo dessas situações, o risco de você ficar desmotivado, que essa sensação de fracasso Impotência. ela nos traga, de impotência, é grande, né? E é tudo que eles esperam, né? Que você entregue os pontos e que exerçam poder de maneira abusiva, como tem exercido, né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, precisamos ser teimosos, resilientes e continuar e trabalhar para que possamos construir alternativas melhores. Quais serão? Eu não sei quais serão, mas nós precisamos trabalhar por elas, trabalhar para que haja um debate melhor, menos superficial, para que as pessoas se envolvam, estejam conscientes, discutam, fiscalizem. Isso. Onde nós vamos chegar vai depender da nossa atitude. Você tá resiliente. Eu já fico resignado. Eu já acho que Espero não tem continuar jeito. resiliente Hã? ainda, mas cada dia tá mais difícil. Eu admiro as pessoas que ainda têm Esperança. ainda tem esperança de sair na rua, de quebrar. Eu já prefiro ser resignado e falar, Vamos pra outra, vamos vai pra ser frente, assim né? mesmo, O eterno dane-se. amargo, Emílio. Problema. Não é, pô. Ou você tá, ou Não, tô você brincando. resigna, porque, pô. É isso, é isso. Tentar, a gente tenta de todo jeito, A né? gente tem que sempre lembrar que... Veio aqui o professor Cavalhosa, tem 87 anos, vai estar lá na rua, Vai estar vai estar pedindo. Isso contagia. Não sei, vamos ver. A Ó, puta Roberto. climão, né? Não, mas... Mas é a verdade, é uma decepção. Cara, mas... você não tem ideia desse que esses caras fizeram. A gente não tem Pô, noção... trabalhou pra cacete, parece que não valeu a tem pena noção, nada. não tem noção do que os caras fizeram. Porque não é só político. É trafica. Os trafica vem tudo pra cá. Milícia. PCC. Os milícia. Quem tem dinheiro pra pagar advogado não vai mais em cana. Acabou. Trafica. Os trafica aí que pegaram aqui, ó. O cara aqui lá em Baronesa, onde é que era lá? Que ele Qual? tinha casa. Quem? Não, que o Moro pegou sim, aí, sim. pegaram os caras aqui. Os caras tudo da Bolívia, vem tudo morar aqui. Por quê? Porque fica 15, 20 anos pra julgar o cara, entendeu? Quem tem advogado, quem tem dinheiro, é aquilo lá. Eu sempre falo aqui. A lei é uma teia grande para bichos pequenos. É, bicho. Emílio, eu tenho bicho. esperança que Oh. nós vamos pressionar e vamos conseguir mudar a regra do jogo É isso aí. para que haja uma proteção melhor à sociedade. Mas isso não vai cair do céu.
Então temos levanta que a lutar. Né? Ó, é o seguinte, vai ter a manifestação sábado, amanhã, na Avenida Paulista, que eu saiba aqui, Paulista mas tem... com Pamplona. Presença às do Alba 16 vestido horas. de Presença de quem? Vila. Do Alba? Ele vai de professor Você vai de Vila. Homem-Aranha? Eu posso ir de Homem-Aranha. Tá lá na fake news lá, hein? Ela não tá na fake É, news. daqui a pouco eu tô lá, depois Tá lá do na Palestra fake de news. Frota. É, você vai estar lá com o Frota e com o Davi, nosso amigo lá, pô. É. Vai o Glenn. Ó, Tem é problema o seguinte, nenhum. tem o site também pra você ver como é que estão, porque essa manifestação é pra pedir pra que o Congresso vote, porque aí vira lei a prisão em segunda instância. Vira o jogo. Aí tudo que o Supremo fez ontem vira o jogo com uma lei. Aí não tem que discutir. Então essa é a manifestação, que tem um monte de gente aí que vai estar nas ruas pedindo a prisão em segunda instância. E não é político, né? Não é político, né? Não. Esse movimento, ele é por um sistema melhor, funcione melhor contra a impunidade. Então é uma maneira de monitorar a postura dos membros do Congresso para pressioná-los a decidir positivamente ao interesse da sociedade, ou seja, prisão após condenação em segundo grau. É isso aí. Valeu, Robertão. Se você quiser saber como é que seu deputado está votando, o seu senador, você entra lá no site que é segundainstância.com.br. É isso, Roberto? É isso mesmo. Roberto, você é um bom professor, hein? Você é Deu professor aula. ou não? Eu sou professor, hoje em dia não assim em caráter permanente, dou algumas aulas, palestras, né? Mas fui professor durante 10 anos e procuro compartilhar informações, transmitir informações que sejam relevantes para a sociedade. Por isso, mais uma vez, convido os ouvintes, quem está nos acompanhando nas redes sociais, lá no Facebook, Procurador de Justiça Roberto Liviano. Tem também as páginas do Instituto, no Instagram Não Aceito Corrupção, no Face Instituto Não Aceito Corrupção, e eu também estou no Twitter, @Roberto Liviano, e no Face Liviano. Será muito bacana interagir com você, trocar ideias. Dia 25 de novembro, lançamento do livro A Corrupção na História do Brasil, 4º seminário Caminhos contra a Corrupção, no Mackenzie, em São Paulo. Os caras te xingam no Twitter? Sim. Muito. A Emília adora isso. Xingam, ofendem, deixam gostoso. de seguir, Cada assim, entrada no- virtude de manifestações. Você tá Você preocupado? tá seguindo O Glenn. Não, o Glenn não. Sei o lá. Glenn, meu. Deixa. Cavarde. De onde veio tudo isso? O Gilmar Mendes tá Cavarde. seguindo. Será que ele tem Instagram, essas coisas? Ele Será tem. que ele também... Tem? Mas você sabe que eu tava Vamos entrar na pensando? lista dele. Você sabe que eu tava pensando? Ele também deve estar bem puto, porque os caras ficam pegando no pé do cara, ele se vinga, né? Ele tem o poder de se vingar, né? O juiz pega a pilha também, não pega? Esse negócio de ficar lá, tô aqui com o Gilmar Mendes, não sei o que, aqui em Grito Portugal. no Pô, o cara tá avião. em Portugal lá de bermudinha. Né? O cara passeando com o bonezinho Na lá. praça. Tem O cara muita fala, gente que passeia com seus brasileirinhos, vou ferrar vocês, não é? Você que tá dizendo, Emílio. O ser humano... Não, Ó, tá com medo de falar. Não. Roberto, Eu tenho limites. eu sei que a gente tem que manter A liturgia. o elan, né? A gente tem que manter o elan. Mas todos nós somos humanos, Sim, não é? somos. Somos humanos. A gente tem que respeitar também Exatamente. a parte humana de cada um de Respeito que não houve por parte do ministro Gilmar em relação aos membros do Ministério Exatamente, Público, exatamente. dizendo que todos têm problema com alcoolismo. Exatamente. Isso é inadmissível né, para um magistrado. É isso aí. Uma coisa de Muito louco. obrigado por você ter vindo, Roberto. Foi uma aula aqui para os ouvintes e estamos aí para qualquer coisa. O microfone está aberto. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto. Prazer estar aqui Hasta com la vocês. vista. Roberto Liviano aqui na programação da Jovem. O que foi, ô Vila? Bateu. O que foi? Esse gemido aí do pacote. Vá, encerre logo esta bagaça. Melhor que você faz. Isso não é um linguajar. Eu quero logo ir Ministro, para a isso Justiça. não é um linguajar. Comer meu bife a cavalo. Vamos comer um bife a cavalo e uma rosa grega. Mas deixa ali ao molho madeira. Desde que tem uma vinagrete bem copiosa. Olha que Estou delícia. dentro. Daqui a pouco daremos o menu com ele, o ministro Marco Aurélio. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu adoro essa voz. Ele imposta. Ele imposta a voz para falar de uma maneira, mas é gostoso. voz de pulmão. É gostoso falar assim. Daqui a pouquinho a Até gente... segunda-feira. Muito obrigado, menino. Vai ali e volta. Do you wanna get down? Fala, Marina Manteiga. Fala o quê?
Fala aí, pô. Fala alguma coisa. Falar alguma coisa? Que você vai Como fazer tá no o seu coraçãozinho, Manteiga? No final de semana. Solo, Vanderlei foi embora. No final... certo. O que foi? Coraçãozinho da Manteiga. Manteiga tá bonita. Tá. Solteira. Fez Mamãe solteira. Mamãe tá solteira vendo? maravilhosa. Eu Ou vim não. disfarçada aqui Como hoje dizem. pra fazer uma retratação. Não, sem Vim imitaçãozinha. disfarçado. Não, isso já foi. essa Clima imitação já foi. péssimo. Vamos fazer um Marco Aurélio que é gostoso. Vamos, porque você fica assim meio, não sei, me dá um comichão quando eu faço essa voz. Muito charmoso. É porque ele fala voz. É uma coisa assim muito bem articulado, entende? É uma voz assim com muita articulação, não é isso, Marquinho? Só pra Marquinho. Bora. Você usa chale. Excelentíssimo Marquinho. É, Marquinho, posso chamar de Marquinho? Eu vou te chamar de Mimi, vermelhinha. me chame de Mimi. Mimi. Ai, Marquinho e Mimi. Gostoso. Vamos pedir um mandado de prisão. Ah, não, por favor, não faça isso comigo. Vou liberar meus habeas corpus nesse fim de semana. Ai, muito obrigado. Você quer um cappuccino? Muito bem, vamos embora. Olha, Alba e Marinho, vocês estão fazendo um sucesso. Que turma. Turma boa, hein? 37 E o Gordão também, senão o Gordão fica triste. Gordão fica... O Gordão tá fazendo show? Roubando o bordão dele, hein, galera? É. Tá bravo que você roubou o bordão lá no... Roubando o bordão dele, hein? 7h30, o Delari sabe. Os caras são foda. Ele tá bravo, Gordão. Onde tá o Gordão? Tá fazendo show? Gordão tá enfadando. Gordão ontem tava no Twitter loucaço. Tá brigando com todo mundo lá. Tá Brigou até brigando comigo. Foi bloqueado brigou por com todo você? mundo lá. Ele só botou uma montagem Os caras... pela da puta pra cima Olha, de mim. eu Imagina o Gordão no meio. fico feliz. Já parece eu... Eu não consegui levantar da cadeira, tá louco? Muito bem. Eu fico feliz aqui Eu com os abraço. nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Segunda-feira. Quem é segunda-feira? Feliciano. Olha só! Feliciano and só. Alexandre Frota. A gente tem que fazer duplas agora de Vamos fazer entrevista. dupla. Mas aí Vamos trazer eu o sento Frota. do lugar, Frota eu e fico Feliciano. aqui. Frota e Feliciano, FF. ombro a ombro. Isso. Vai chamar No meu ombro a lugar. ombro. Programa Já de hora. pertinho com você. Não, ombro a Ombro a ombro. ombro, o cara tem que dar entrevista. E o Emiliinho Bom, né? fica no meio de Mas, meu, o segurança. cara também fala, quem tinha que estar no meio? Não existe isso, Meu, depois né? que esse Supremo, Cena. depois que o Supremo fez a palhaçada, acabou, bicho. Acabou, né? Ah, acabou. Já era. Está tudo justificado. Fecha a República. Os Acabou a República. Tá tudo justificado. Os traficos, os PCC, a turma toda na rua, e é nós. Vamos. Não é? Vamos lá. É nós. Republiqueta. É. Vamos. Ó, segunda-feira a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan, meu querido. Tudo de bom pra vocês. Hasta la vista, Vamos baby. lá, Dirce. Um ótimo final de semana. Vamos lá, Dirce, agora. Comer o filé poavo. Ai, picanha. Um Chateaubriand. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta. Não apaga, não, ô. O Agora eu não magrelão. saio mais, Magrelão. Agora a gente fica aqui. Vai lá, o mais uma pirulito. hora. Vai lá, pirulito. gente- Vai, A pirulitinho. gente tem a lanterna do Quer ir celular embora, aqui, né? ó. Tá com fominha? Pera Agora lá, não pera fica lá. mais. É. Só um Aqui é pouquinho. Supremo, amigo. Aqui é Supremo. E aqui o botão Resistência. quem decide é o Emílio. É. Não sai do ar. Não sai. É. A gente E pode agora? ficar aqui até amanhã. Pode E agora, reclamar. hein? Paga 40% do meu fundo de garantia lá, trouxa. Quero ver mandar Vai lá, embora. ó. Tem a lanterna Vai aqui lá, do aqui é celular. CLT, amigo. Pode apagar, paga Aqui é eu. CLT, Ai, amiguinho. aqui do ó. celular. Vai lá, Esse é ó. homem, apaga Tem a Vai lá, luz. aqui, pirulito. ó. Pode reclamar, vai, reclama aí, ó, banana. Tem lanterna aqui, ó. Vai, banana, reclama aí, vai lá. Eu vou desligar o canal aqui, pô. Quem ele pensa que tá desligou. falando nesse tom? Quem ele Apaga a acha luz que aí, ele é cara. nesse tom de Põe voz? luz, põe luz aqui em mim, dá luz de Vai lá. iPhone. É. Apaga a luz aí. Aí, ó. Tchau, gente. frouxo. Bom final de semana. Valeu, tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!